A vida do brasileiro é cheia de desafios e de correria. Muitas vezes observamos o ritmo frenético das relações sociais e comerciais do mundo moderno, a velocidade da comunicação e dos meios de transporte, e por um instante esquecemos que, há um tempo não muito distante, as coisas eram bem diferentes. Hoje vamos embarcar em uma viagem emocionante pelos momentos mais marcantes da história do nosso querido Brasil, momentos que ajudaram a moldar a nação que somos hoje. Preparem-se para uma verdadeira imersão e para se apaixonar ainda mais por essa terra incrível. Buscaremos mais uma vez os arquivos da memória, os dias de luta e de glória, então aperte os cintos e vem pra história. No dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas aportaram em nosso território, dando início a uma nova era. Os exploradores se depararam com uma fauna simplesmente incrível, uma flora exuberante, e com uma cultura indígena rica e diversificada. Que contraste com os dias atuais! A diversidade biológica encontrada aqui era e continua sendo uma das mais impressionantes do planeta. Nossas raízes estão enraizadas nessa diversidade e essa é uma das maiores riquezas do Brasil. A flora brasileira se destacava pela sua exuberância e variedade. As imensas florestas tropicais cobriam vastas áreas do território, formando o que hoje conhecemos como a Floresta Amazônica. Essa região é o lar de uma ampla gama de árvores, arbustos, trepadeiras e plantas herbáceas. Grandes árvores como a castanheira, a seringueira e o mogno, além de palmeiras como a açaí e a palmeira real, dominavam a paisagem. Além da floresta amazônica, existiam também outros tipos de vegetação. No litoral, predominavam as matas atlânticas, caracterizadas por uma densa vegetação, onde árvores como a peroba rosa, o pau-brasil e o jacarandá se destacavam. Já no cerrado, um bioma de savanas e campos com árvores esparsas, encontrávamos plantas como o ipê e o pequi. A fauna brasileira era igualmente diversa e fascinante. Na época da chegada de Cabral, a fauna do Brasil contava com uma variedade impressionante de animais, muitos dos quais são exclusivos dessa região. Vamos explorar alguns dos animais emblemáticos encontrados naquela época. Na Amazônia, os rios e florestas eram habitados por animais como o boto cor-de-rosa, também conhecido como boto vermelho, é um golfinho de água doce com uma coloração rosada característica e uma aparência graciosa. Eles são conhecidos por sua inteligência e habilidades de comunicação complexas. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo atingir tamanhos impressionantes. Eles possuem uma pele escamosa, com coloração acinzentada e manchas vermelhas, além de apresentarem uma nadadeira dorsal proeminente. O jacaré-aço é o maior réptil da América do Sul e pode chegar a mais de 5 metros de comprimento. Com uma aparência assustadora, apresentam um corpo robusto, dentes afiados e mandíbulas poderosas, sendo excelentes nadadores e predadores. O tucunaré é um peixe de água doce muito popular na pesca esportiva. Possui um corpo alongado, escamas coloridas e uma boca larga, sendo conhecido pela sua agilidade e voracidade ao caçar suas presas. O tucano é uma ave de bico grande e colorido, com plumagem vibrante. Eles têm uma aparência exótica e são famosos por seu bico alongado, que é utilizado para pegar frutas e insetos. O papagaio é uma ave altamente inteligente e sociável, com uma plumagem colorida e capacidade de imitar sons. São aves encontradas em diferentes tamanhos e cores, e muitas espécies possuem uma cauda longa e elegante. A onça-pintada é o maior felino das Américas e possui uma pelagem com manchas escuras em tons de preto, marrom e dourado. As manchas em forma de roseta no corpo da onça-pintada são únicas em cada indivíduo, assim como as impressões digitais humanas. São detalhes simplesmente fantásticos de se observar. No Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do mundo, encontrávamos uma rica diversidade de animais. O tamanduá-bandeira é um mamífero terrestre de porte médio a grande, com corpo coberto por uma pelagem espessa.
Possui garras longas e poderosas, adaptadas para escavar formigueiros e cupinzeiros. Na Mata Atlântica, habitavam espécies como a preguiça de coleira é um mamífero arborícola que se destaca por sua pelagem cinza e comportamento lento, passando a maior parte do tempo pendurada nas árvores. O mico-leão dourado é um primata de porte pequeno e pelagem alaranjada, encontrado na Mata Atlântica, sendo considerado um símbolo da conservação da biodiversidade. O sagui é um pequeno primata que habita as florestas brasileiras, conhecido por seu tamanho diminuto e pelagem marcante, geralmente preta e branca. A saíra 7 cores é uma ave colorida, com penas vibrantes que apresentam até 7 cores diferentes em sua plumagem, chamando a atenção por sua beleza única. O papagaio de cara roxa é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, caracterizado pela plumagem verde escura e uma mancha roxa em sua face, sendo um símbolo da biodiversidade da região. Nas áreas abertas do cerrado, encontrávamos animais como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a ema e diversas espécies de serpentes. O lobo-guará é um canídeo de porte médio, com pelagem avermelhada e longas pernas, encontrado principalmente no Cerrado brasileiro. A ema é a maior ave do Brasil, com plumagem marrom acinzentada e pernas longas, sendo uma espécie característica do Cerrado e da Caatinga. As serpentes brasileiras são diversas e variadas, com espécies como a sucuri, a cascavel e a jararaca, desempenhando papéis importantes nos ecossistemas e apresentando diferentes tamanhos, cores e hábitos alimentares. Esses são apenas alguns exemplos da incrível fauna que habitava o Brasil na época da chegada de Pedro Álvares Cabral, e muitos deles permanecem até os dias de hoje. O país era um verdadeiro paraíso natural, repleto de vida selvagem e ecossistemas únicos. A flora e fauna brasileiras são tesouros valiosos que devemos preservar e proteger para as gerações futuras. Antes de continuarmos, lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos sobre a história dos países, incluindo detalhes sobre a fauna e flora do Brasil e do mundo. Avançando no tempo, chegamos ao século XVIII, quando a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais mudou a rota da história. Essa riqueza atraiu a cobiça de muitos, inclusive dos colonizadores. Mas, ao mesmo tempo, essa corrida pelo ouro contribuiu para o desenvolvimento da região, com a construção de igrejas barrocas e cidades históricas que ainda encantam turistas de todo o mundo. Hoje, somos lembrados da grandiosidade dessa época através de obras arquitetônicas que resistiram ao tempo. A descoberta das minas de ouro em Minas Gerais despertou grande interesse e cobiça por parte dos colonizadores portugueses, que viram na exploração das riquezas minerais uma oportunidade de enriquecimento. A notícia da abundância de ouro espalhou-se rapidamente, e milhares de pessoas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, migraram para a região em busca de fortuna. A corrida pelo ouro trouxe consequências tanto positivas quanto negativas. Por um lado, a extração do ouro proporcionou um significativo aumento da riqueza da colônia, uma vez que o ouro era exportado para Portugal, financiando a economia e fortalecendo a metrópole. A mineração também impulsionou o crescimento populacional e urbano, com a fundação de diversas cidades, como Ouro Preto, Mariana, Sabará e Diamantina. Além disso, o ciclo do ouro estimulou o surgimento de uma classe média rica, composta por mineradores, comerciantes e profissionais liberais, que impulsionaram o desenvolvimento cultural da região. Foi nesse período que surgiu uma intensa atividade artística, especialmente na arquitetura e nas artes plásticas, marcada pelo estilo barroco. Muitas igrejas e monumentos foram construídos nessa época, sendo preservados até hoje como importantes patrimônios históricos e turísticos. No entanto, também houve consequências negativas do ciclo do ouro. A exploração intensiva das minas levou à exaustão dos veios auríferos, o que resultou em um declínio da produção e em uma crise econômica na região. Além disso, a extração do ouro exigia um grande número de trabalhadores, muitos dos quais eram escravizados, o que causou um aumento da escravidão e da exploração humana na região. Com o declínio da mineração do ouro, a economia brasileira passou a se voltar para outras atividades, como a produção de café, que se tornaria o principal produto de exportação do país no século XIX. No entanto, o ciclo do ouro deixou um legado duradouro, tanto em termos de patrimônio arquitetônico e cultural quanto no desenvolvimento de uma identidade regional marcada pela história da mineração. Até hoje, as cidades históricas de Minas Gerais atraem turistas de todo o mundo, que podem apreciar a grandiosidade e a beleza das obras arquitetônicas que resistiram ao tempo.
E como esquecer o dia 7 de setembro de 1822? Nesse dia, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, rompendo os laços com Portugal. Esse processo foi resultado de uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram no Brasil e em Portugal desde o final do século XVIII. O processo de independência foi difícil e envolveu conflitos e lutas políticas, incluindo a Guerra da Independência, que durou de 1822 a 1824. Um momento de coragem e determinação que marcou nossa história. Nos dias atuais, a independência é uma conquista que valorizamos e comemoramos, nos lembrando da importância da nossa identidade como nação. Alguns personagens importantes se destacaram nesse processo. Dom Pedro I, filho do rei português Dom João VI, desempenhou um papel central na independência do Brasil. Em 1822, ele proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e tornou-se o primeiro imperador do Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, o Bonifácio foi um importante estadista brasileiro e conselheiro de Dom Pedro I. Ele teve um papel fundamental na articulação política e na defesa da independência brasileira. Marquês de Barbacena era o chefe das tropas portuguesas no Brasil durante a guerra. Ele tentou reprimir os movimentos independentistas, mas acabou derrotado. A guerra envolveu diferentes grupos e conflitos em várias regiões do Brasil. Vamos conhecer alguns dos principais embates. Batalha de Pirajá aconteceu em 1822, na Bahia, e foi uma vitória crucial para o lado brasileiro. As tropas brasileiras lideradas por Pedro Labatut conseguiram derrotar as forças portuguesas, enfraquecendo o domínio português na região. Batalha do Genipapo ocorreu em 1823, no Piauí, e foi uma importante batalha na resistência contra a ocupação portuguesa. Os brasileiros liderados por Simplício Dias da Silva enfrentaram as tropas portuguesas, e muitos brasileiros morreram em defesa da independência. Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que ocorreu em 1824 na região nordeste do Brasil. Diversos grupos, incluindo políticos, militares e membros da elite local, se uniram contra o domínio português. No entanto, o movimento foi reprimido pelas tropas imperiais. O contexto geral em que esses eventos ocorreram foi marcado por uma série de fatores. Primeiramente, a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, devido às guerras napoleônicas, impulsionou mudanças e transformações sociais, econômicas e políticas no país. A presença da corte no Brasil aumentou as demandas por autonomia e influenciou o pensamento de importantes líderes brasileiros. Além disso, o descontentamento com o sistema colonial, as restrições comerciais impostas por Portugal e o desejo de maior participação política contribuíram para o movimento em direção à independência. É importante ressaltar que a independência não significou igualdade para todos os brasileiros. A escravidão ainda persistiu por muitas décadas, e desigualdades sociais e econômicas continuaram a existir. No entanto, a conquista da independência foi um marco fundamental na história do Brasil, representando o início de um processo de formação do país como uma nação soberana. Saltando para 1888, a abolição da escravatura, através da assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, representou o fim oficial da escravidão no Brasil. Essa conquista histórica foi resultado de um longo processo de lutas e resistência por parte dos escravizados, bem como do trabalho de movimentos abolicionistas e pressões internacionais. A escravidão foi uma instituição cruel que marcou profundamente a história do Brasil, com milhões de africanos trazidos à força para o país ao longo de mais de 3 séculos. A abolição da escravatura teve um impacto transformador na sociedade brasileira, pois representou o reconhecimento de que todos os seres humanos deveriam ser livres e iguais perante a lei. No entanto, a abolição não garantiu uma transição suave para os ex-escravizados. Após a libertação, muitos enfrentaram condições de extrema pobreza e marginalização, uma vez que não foram fornecidas políticas de inclusão social adequadas. A abolição da escravatura é um momento crucial na história do Brasil, que simboliza a luta por liberdade, igualdade e justiça. Lembrem-se de deixar nos comentários sugestões de outros momentos históricos que vocês gostariam de explorar em futuros vídeos.
E, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nada. E assim encerramos mais um vídeo repleto de momentos marcantes que consolidaram a nação brasileira. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo passado e que estejam ansiosos para embarcar nas próximas aventuras históricas que traremos para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os segredos e as emoções da história do Brasil e do mundo.